noite a todos. É sempre uma grande satisfação eu estar falando aqui nessa casa, né? Porque talvez seja a mais nova luz que se acendeu em Itarópolis seja aqui, né? Então fazer parte disso e ter essa oportunidade de estar falando aqui é um agradecimento, né, pelo Espírito da gente grandioso. Bom, eu vou falar um pouquinho hoje para vocês sobre mediunidade. É um pouco diferente do que a gente fala, não vou entrar exatamente naquilo que é mediunidade. Tá? Isso é bem falado, está bem comentado. Mas eu vou comentar um pouco mais sobre mediunidade. Eu me baseei porque no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá onde diz o seguinte: dai de graça que de graça recebeste. Deus não vende sua bênção, nem seu perdão, nem entrada no reino dos céus. O homem não tem, pois, o direito de cobrar sobre elas. Em dezembro de 1868, Allan Kardec resume, dentro da revista Espírita, ele diz que a doutrina espírita tem base em 5 pilares. Seriam os 5 pilares. O primeiro pilar deles é a sapiência de que existe um Criador. Você pode chamar isso de que se quiser. O fato é que você tem que ter a realidade e certeza de que existe um Criador. Pode chamar de Deus, pode chamar de Elohim, pode chamar de Yahvé, pode chamar de Allah, pode chamar de energia, pode chamar de consciência, como algumas pessoas gostam de chamar. O fato é que para você entender a doutrina espírita ter sentido, a primeira coisa que você tem que entender é que realmente existe esse Criador. Tá? A segunda base, o segundo pilar da doutrina espírita é a imortalidade da alma. Nenhuma novidade até aqui. Todas as religiões falam de Deus e falam da imortalidade da alma. Mas a imortalidade da alma é um pouquinho diferente da doutrina espírita vê com relação às religiões judaicas cristãs, né, ocidentais. Porque todas as outras religiões que trabalham no Ocidente, elas acreditam que é o seguinte: que o espírito é criado com o corpo físico. Né? E à medida que esse corpo físico vai perdendo os sentidos, ele desfalece e aí o espírito vaga sozinho. E aí, após isso, existe uma contrariedade muito grande sobre punição, sobre bênçãos, sobre para onde vai, o que faz e assim por diante. A doutrina espírita é diferente. Ela acredita que esse mundo aqui não é nosso, não é a nossa realidade. Nós estamos aqui de passagem, é um ponto de parada do trem. Nós recebemos um corpo, mas somos um espírito já milenar. E à medida que nós vamos crescendo com esse corpo, como esse corpo desfalece, nós simplesmente deixamos ele e voltamos à pátria espiritual. Então aqui um ponto de parada onde o trem que caminha nossa evolução continua. Essa é a grande diferença. Mas de mais a mais, nenhuma novidade. As religiões todas trazem mais ou menos isso. A primeira novidade nesses 5 pilares começa aqui: reencarnação. Reencarnação não como punição, mas como justiça divina. E como é difícil para a gente, digamos assim, entender que justiça divina não é punição. Talvez porque nós já tenhamos passado imensas vezes, algumas vidas muito pesadas sobre a doutrina católica ou da Igreja Católica, onde se fala sempre, quando ele fala assim, justiça divina, fala-se punição. E não é nesse sentido. Reencarnação como justiça divina, mas como progresso intelecto-moral. Nós estamos aqui, não é por acaso. Não caímos de paraquedas aqui. Existe um porquê de tudo que está acontecendo com a gente. E esse porquê é a nossa busca. É isso que nós estamos indo em frente. Para isso que nós estamos aqui. Atrás de uma explicação. Essa é a ideia. Tá? A quarto pilar é a pluralidade dos mundos habitados. Aonde você ia escutar falar, qual religião que ia falar sobre extraterrestres? A doutrina espírita tem base nisso. Tem base de que existem outros mundos além do nosso habitado. Aliás, no Livro dos Espíritos fala o seguinte, a pergunta que Allan Kardec faz: todos os mundos são habitados? E a resposta é sim, todos os mundos são habitados. E da mesma forma que as pessoas evoluem com esses corpos, à medida que as consciências dessas pessoas que vivem nesses mundos evoluem, esses mundos também evoluem. E cada vez mais vão elevando-se de nível ou de consciência. Tá? Então, sim, e essa palavra extraterrestre, para nós espíritas, ela, digamos assim, não é talvez a palavra bem aplicada.
Todos os mundos são habitados, sim, mas por espíritos. Todos nós somos espíritos. Não interessa o corpo que você está usando. Se é um corpo baseado, como é o nosso, no símio, né, que é no macaco, nós ganhamos esse corpo aqui na Terra porque nós usamos as substâncias, os elementos que estão na Terra, no planeta Terra. E o melhor, digamos assim, corpo que se adaptou a nós foi o símio. Mas em outros planetas, talvez outros animais deram a possibilidade de evolução humana. Isso não quer dizer que são extraterrestres, continuam sendo espíritos. E fatalmente vão passar por experiências na Terra. E nós também que estamos aqui, como uma vez perguntaram para o Chico, e o Chico disse, que grande parte das pessoas que estão hoje aqui já viveram em outros planetas. E estão fazendo uma passagem novamente por aqui e vão voltar para os seus planetas de origem, como é o caso do Capela. E o quinto pilar da doutrina espírita é a mediunidade. É essa que eu vou decorrer um pouquinho mais sobre vocês. Tá? Bom, eu posso falar para vocês aí, citar inúmeros fenômenos mediúnicos durante a história da civilização humana. Porque a mediunidade, ou digamos assim, o fenômeno mediúnico, não é atual, não é de hoje. Ele existe no planeta desde que o homem está nele. Tá? A diferença, ou o problema disso tudo é que sempre onde ela ocorre, ela é vinculada com muito misticismo, muita fantasia, né? Muitas crendices. E muitas vezes disso, a mediunidade ela é aplicada para questões de dominação. Quem tem a mediunidade não usa para o benefício da humanidade, usa para dominar aqueles que lhe é interessante. E as pessoas aceitam isso pacificamente. Tá? Mas vamos lá um pouquinho mais vamos de concreto em relação à mediunidade. Eu vou tirar uma parte aqui que vem da Bíblia. Eu gosto de usar a Bíblia, porque às vezes as pessoas não acreditam que os espíritas também leem a Bíblia. Leem e leem muito a Bíblia. Quem é espírita e estuda a doutrina espírita sabe que toda doutrina tem base na Bíblia. Mas numa interpretação, digamos assim, não poética. Uma interpretação assim não figurativa, maravilhosa. Na interpretação real dela. Né? Tentando retirar da Bíblia realmente aquilo que interessa. E aqui tem uma passagem na Bíblia, quando eu falo da Bíblia agora, eu estou falando da Bíblia hebraica. Que nós cristãos chamamos de Velho Testamento. Tá? O Velho Testamento é composto por 3 partes. A primeira parte é chamada de leis, a segunda parte é chamada de profetas e escritos, a terceira parte, ou escrituras. Eu vou falar da primeira parte, que me interessa, eu vou tirar essa passagem aqui da primeira parte, que chama-se leis, que são os 5 livros atribuídos a Moisés, o Pentateuco mosaico, tá? O que os judeus chamam de Torá, que é composto por 5 livros de Moisés. Gênesis, vocês sabem que é Gênesis, né? Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômios. Essas são as leis que o povo hebreu seguiu sempre, que o judaísmo segue até hoje, baseado nesses 5 livros. São as leis, tá? O próprio nome já diz. E lá em Deuteronômios, Moisés nos deixa uma proibição intrigante, bem intrigante. Ele diz o seguinte: não permitam que se achem alguém no meio de vocês que queime em sacrifício seu filho ou sua filha, que pratique adivinhações, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Consulte os mortos. Por que Moisés, o legislador hebreu, o missionário da primeira revelação divina, talvez um dos homens mais, um dos espíritos mais puros que caiu na terra, por que ele ia colocar no último livro dele uma proibição de não consultar os mortos? Isso é intrigante. Isso me chamou a atenção. Eu fui fazer uma pesquisa. Primeira coisa que nós temos que entender. Toda lei, toda legislação, toda regra tem uma regra também. Não se proíbe condutas impossíveis. O que significa isso? Se eu colocar uma placa aqui de proibido o celular, eu proibi o celular, assim tem ali, não é ali. Mas vamos dizer assim que vocês não tivessem visto aquilo ali. E eu coloco uma placa que é proibido o celular. Tá? Mas se aqui não desse sinal de celular, seria lógico que eu proibisse o celular aqui dentro? Completamente sem nexo nenhum. Né? Seria inútil eu proibir uma coisa que não funciona.
Tá? Então o que nós temos que entender com isso? Se Moisés estava proibindo, é porque o povo hebreu tinha contato com os mortos. Né? Então se Moisés não proibiria a consulta aos mortos se os mortos não pudessem ser interrogados. Mas é mais que isso, gente. É mais que isso. Se eles conseguiam falar com os mortos, a primeira prova que nós temos da imortalidade da alma. Porque se os mortos respondiam, é porque eles não estavam mortos. É até uma, né? Mas é bem isso mesmo. Se eles conseguiam falar com os mortos, é porque os mortos não tinham morrido. E se eles não tinham morrido, é porque existia um prosseguimento na vida, mesmo depois que você perde esse corpo. Isso é primário, não é uma coisa que a gente tira de cara. A segunda situação é que só se proíbe condutas nocivas frequentes. A lei é clara quanto a isso. Só se proíbe condutas nocivas frequentes. Vamos usar o termo do celular, mesmo exemplo. Eu ponho o celular aqui e digo assim, não pode mais usar celular aqui dentro. Tem sinal do celular, mas vocês não usaram. E se usaram uma vez ou outra, toca que não incomoda ninguém, não tem problema nenhum. Tem lógica eu proibir o celular? É uma regra inútil de novo. Não é verdade? Isso quer dizer o seguinte, que o povo hebreu, aquele povo hebreu, eles não só consultavam os mortos, falavam com os mortos, mas eles tinham o hábito de fazer isso. E faziam frequentemente. Porque você não proíbe alguma coisa que é nociva, que não seja frequente. Deu para entender? Ótimo. Legal. E aí isso começou a me bater a cabeça. Por que Moisés ia proibir? A ideia é essa. Por que Moisés proibia naquela época? Por que hoje pode? O Espiritismo está aí para provar, né? A gente tem um monte de informações indo lá para cá e daqui para lá. Por que hoje pode e naquela época Moisés não queria deixar? Por que será? E aí eu fui pesquisar. E aí eu achei uma pergunta no livro O Consolador. O Consolador, na verdade, que não era para ser um livro, né? O Consolador é um... Quando o Chico Xavier trabalhava numa casa espírita chamada Luiz Gonzaga, lá em Pedro Leopoldo, os trabalhadores trabalhavam com ele, isso na década de 30. Tá? Começaram a fazer perguntas para o Emmanuel, que é o mentor do Chico. E várias perguntas sobre determinadas, diversos assuntos. E o Emmanuel foi respondendo, e eles foram anotando as respostas. E depois isso virou um livro, que tem um monte de perguntas, eu não me lembro quantas agora. Mas é um livro que quem gosta do Espiritismo, e que intenciona entender um pouco mais, tem por obrigação, e aliás todas as casas espíritas têm por obrigação estudar esse livro, tá? O Consolador. E lá na pergunta 274, eles perguntam para o Emmanuel o seguinte, qual a intenção de Moisés no Deuteronômio? Veja só. Olha, eles estavam interessados nessa situação também. Recomendando que ninguém interrogasse os mortos para saber a verdade. Por quê? Olha a resposta que o Emmanuel deu. A época de Moisés não comportava as indagações do vigia, porquanto o comércio com os desencarnados se faria com um material humano excessivamente grosseiro e inferior. Comércio. Por que o Emmanuel usa a palavra comércio para definir essa troca de informações entre nós, o plano físico, e o plano espiritual? Por que ele chama de comércio? E aí fomos mais a fundo. E aí lá num livro chamado Mediunidade e Sintonia, 30 anos depois daquele, Emmanuel traz a resposta. Ele diz o seguinte, não nos esqueçamos, porém, de que o movimento é de intercâmbio. O que é comércio, gente? O que é comércio? Troca, intercâmbio, câmbio, troca. Só que é um pouco mais do que troca e câmbio. Eu só posso fazer comércio com ele se for interessante para os dois. Tem que ter resultado. Entendeu? Ele tem que se interessar pelo que eu tenho e eu tenho que me interessar pelo que ele tem. E tem que ser bom para os dois e tem que gerar um resultado. Essa é a ideia de comércio. Por isso que o Emmanuel chama esse intercâmbio de comércio. Se o homem recebe com o concurso dos bons espíritos, dos espíritos benfeitores, é natural, vejam só,
que os espíritos benfeitores algo esperem igualmente alguma coisa do homem. Nada existe sem pergunta e sem resultado. Então, gente, por que Moisés proibiu naquela época esse comércio? Simples. Não estava dando resultado para alguém. Não é verdade? Estava dando resultado só para quem? Para os hebreus. Para o mundo espiritual não estava trazendo nenhum resultado. Então ele resolveu proibir. Imaginem vocês, há 3.000 anos atrás, ainda os hebreus tinham uma infantilidade espiritual. Eles chegavam e consultavam os mortos, e isso era abertamente, gente, abertamente. A mediunidade era afloradíssima para aqueles hebreus. Com certeza eles aprenderam isso, esse trabalho com os mortos, na época que eles viveram no Oriente, no Egito, na Suméria, na Babilônia. Então eles aprenderam essa situação de falar com o mundo espiritual. E só que eles consultavam os mortos para questão corriqueira. Eles iam falar com o pessoal para saber coisas do cotidiano, por exemplo, coisas profundamente da matéria, casamento, relacionamentos, negócios, né? E aí só interessava para quem? Do outro lado. Exatamente. Porque para o outro lado interessa quando a coisa dá frutos. Então, quando as informações vêm do outro lado, e são informações importantes, e a gente começa a abranger, melhorar a moralidade, por exemplo, que essa é um dos primeiros princípios, está dando lucro, está dando fruto, está dando comércio. Mas quando isso não faz nada, quando é estático, não existe nenhuma vantagem do mundo espiritual em fazer isso. Entendeu? Por isso que Moisés proibiu. Tá, gente. Mas e por que hoje pode? O que mudou? O que melhorou? Se é que melhorou alguma coisa. Isso aqui tem de monte na internet, tá? E não só na internet, isso aqui tem em poste. Eu estava em São Paulo essa semana, final do ano ali. Tem poste, tudo que é poste tem. O pior é que eles chamam de casa espírita às vezes. Eles sabem que na casa espírita a gente não faz esse tipo de trabalho, tá? Esse cara chama-se missionário Ronildo Peçanha. Vejam só. O homem dos mistérios de Deus. Por que ele põe isso? Para mostrar que a gente não conhece todas as graças que ele nos dá. Então são mistérios para nós. Então a gente procura e acaba caindo nessa cilada. Traga os enfermos, oprimidos, desenganados, desempregados, paralíticos, cegos, surdos, mudos, com problemas insolúveis, e o cara resolve. 11 mortos ressuscitados. O cara é bom mesmo. O cara é fantástico. Ressuscitar 11. Jesus ressuscitou um. Ficou conhecido por resto da vida. Foi Lázaro. Esse cara já ressuscitou 11. Muito mais que Jesus. O cara é fantástico. Quase 800 paralíticos curados. 800 paralíticos curados. E a ciência não descobriu como é que isso acontece. Ele revela o oculto e o escondido, como se o oculto não fosse escondido, nem o escondido fosse oculto. Já esteve em mais de 200 países. Grande coisa. O Galvão Bueno já passou disso, não cura ninguém. Não é verdade? Tira o câncer com a mão. Sabe o que é tirar o câncer com a mão? É abrir a boca da pessoa e enfiar a mão lá dentro. E tirar, só pode ser de outra maneira. Tem alguma outra maneira? Não. Não existe. O câncer continua lá, é físico. Só tem que tirar um baço fora. Emagrecimento instantâneo. Opa. Agora sim. Você sabe o que significa a palavra instantâneo? Cara, que palavra forte, né, cara? Você sabe o que é instantâneo? Puf, na língua pensar. Ou seja, você pisou, quando o cara meteu a mão na tua cabeça, fotografia. Gisele Bint. Menos 10 quilos. Eu me pergunto onde é que vai toda aquela graxa. Porque para algum lugar vai, né? Não existe, é o único jeito que eu conheço de quem O vai. cara ressuscita morto e você dá um jeito, né? Só se evapora do cidadão. Quem quiser, depois eu tenho o endereço do site. Tá? Que beleza. Calvície restaurada. Olha, Tem ninguém precisando aí, não? Essa Né? interessa. Batismo com o Espírito Santo. Por que eles põem isso? Para chamar mais fiéis. Para mostrar que tem Deus por trás da história. Certo? E tem aval melhor que Deus? Então quando puxa para o lado religioso, espiritual, esse cara está fazendo bem. Então vamos lá, porque ele é uma pessoa do bem. E não é isso. Esses são os médiuns que nós temos hoje. Esse cara é médium. Se ele está curando alguém, é porque ele é médium. De alguma forma, ele está curando ou fazendo alguém. Senão ele não teria ainda fazendo esse trabalho. Tá.
Mudou alguma coisa? Quem vai lá, vai à procura de elevação espiritual? Ou vai à procura das coisas corriqueiras, profundamente da matéria? Quem vai lá quer o quê? Melhorar os negócios, melhorar alguma doença que tenha, que arrume um namorado rico, bonito e cheiroso, e assim por diante. Não mudou nada? Mudou alguma coisa? Mas por que pode hoje? Por que já pode? Por causa disso aqui. Por causa do livro dos médicos. Esse livro foi publicado em 15 de janeiro de 1861. E o que é o livro dos médicos? Espiritismo experimental, experiências. Tá? Guia dos médiuns e dos evocadores. Quem tenciona conhecer o Espiritismo e praticar o Espiritismo tem que ler esse livro. Ler não, tem que estudar. Ele é base para tudo. A partir do momento que esse livro foi publicado, abriu para toda a humanidade, se quiser, evocar e conversar com os espíritos. Conversar com o mundo espiritual. É só seguir o que está no livro. Vocês colocou um aparelho eletrônico, não vem um manual? Bem, né? A gente nunca lê, né? Mas se você quisesse explorar o máximo daquela tecnologia, você teria que ler o manual. Porque aí você está utilizando tudo aquilo que você pagou. Correto? Isso é o livro dos médiuns. O livro dos médiuns é um ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestação e os meios de comunicação com o mundo invisível. O desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços. Olha só, ninguém nasce sabendo ainda. Todo mundo tropeça, inclusive o Kardec. Que se podem encontrar na prática do Espiritismo. Então, é isso aí. É um modo da gente fazer exatamente aquilo que Kardec fez para bolar o livro dos Espíritos. Porque o livro dos médiuns não é nada mais que uma continuação do livro dos Espíritos. Tá? Mostra como foi feito o livro dos Espíritos. Tá? Veja só, Kardec naquele tempo, sei que é bom falar sempre isso, porque as pessoas às vezes não conhecem como surgiu o Espiritismo. Tá? Pensem, 150 anos atrás, mais um pouquinho. Kardec morava na França, e lá começou a haver uns fenômenos interessantes. As mesas se levantavam e giravam. As pessoas se reuniam, faziam algumas orações, e pediam para que alguns espíritos viessem, e as mesas se levantavam e andavam. Ou se não caíam no chão, batiam, tal. E aí as pessoas começaram a ser frequente isso aí lá na França, na Europa inteira, inclusive na América. Tá, tudo bem. E aí as pessoas perceberam o seguinte, que eles perguntassem para a mesa, eles bolaram um código para isso, à medida que dava uma batida, duas batidas, um B e assim por diante, eles conseguiam codificar o que as mesas estavam fazendo. E aí, como a gente é totalmente imperfeito e a gente quer sempre buscar respostas mais para o egoísmo da gente, as pessoas perguntavam coisas da vida para as mesas e elas respondiam através das batidas. E o Kardec um dia foi convidado para participar de uma reunião dessa aí. Eu estou falando do Allan Kardec porque é o seguinte, o Kardec era um pedagogo. Tá? Ele tinha lecionado física, química, matemática, filosofia, astronomia, falava francês, alemão, espanhol, italiano, holandês, conhecia grego, latim e gaulês. O cara era fraco. Tá? Esse era Kardec. E o Kardec ele era estudioso do magnetismo, naquela época muito em moda, estava começando o magnetismo, eletricidade, e ele chega lá, e ele, pela primeira vez, ele se depara com as mesas levantando. As mesas levantavam sozinhas, e giravam, batiam. E ele pensou assim, bom, tudo bem, isso aí deve ser um fenômeno magnético, isso tem explicação. Mas quando ele viu as pessoas perguntando para as mesas e respondendo, ele disse, peraí, mesa levantar e girar, tudo bem, eu até acredito. Pode ser até um fenômeno. Mas respondendo perguntas, tem uma inteligência do outro lado. E alguém de vocês já conseguiu um dia conversar com uma cadeira? Dou 5 minutos para alguém conversar com uma cadeira e ter uma resposta. Kardec pensou a mesma coisa. Tem que haver uma outra explicação. E aí a primeira vez que ele vai ter a possibilidade de sentar numa mesa daquela,
conversar com a mesa, veja que coisas mais espatafúrdia, né? Conversar com uma mesa. O que ele pergunta? Ele pergunta do relacionamento, dos negócios? Não. Ele pergunta, quem é você? Nós já íamos perguntar o quê? Qual é os números da loto da cena? Ele pergunta, quem é você? E a mesa responde, sou um espírito. E aí abre todo o leque. E aí ele se interessa, mas espírito, mas você já viveu na Terra? E ele disse, sim. A mesa diz para ele, sim. Muitas e muitas vezes. E Kardec pergunta, mas então você que nem eu? Você viveu na Terra, olha como ele é inteligente. Se você já viveu na Terra, você é igual a eu. Né? E aí o que a mesa responde? Exatamente igual a você, só que com uma diferença. Qual? Hoje você tem um corpo. Por enquanto, você vai perder. E eu vou voltar, depois mais tarde, com o corpo. E conta para ele sobre a reencarnação. E ele fica impressionado. E ele começa a fazer um monte de perguntas para tudo que é mesa que ele conhece, tudo que é fenômeno. Ele anda pela Europa inteira fazendo pergunta para a mesa. Claro que o processo depois vai aumentando. Depois eles têm um cesto, põem uma caneta amarrada naquele cesto, e a própria caneta vai escrevendo e tal, e assim por diante. Depois eles passam para os médiums, né? Vai aparecendo os médiums, principalmente a Celine, a Juliane Dufaux, né? Baudin, né? Emerence Dufaux, que era outra médium potentíssima, e ele vai percebendo também uma coisa interessante, que as perguntas variam. Ele faz a mesma pergunta de vários e vários determinados centros, fenômenos que estão acontecendo, e existem respostas diferentes. Tem perguntas que ele faz, perguntas difíceis, que são respondidas em alto grau. Assim, numa condição fantástica. E a mesma pergunta ele faz em outro lugar, e vem uma resposta absurda, estapafúrdia, completamente fora da casinha. E aí ele começa a duvidar das situações. Tem uma história, eu contei essa história, eu acho interessante contar, como é que isso acontece. Um dia numa casa lá, isso há 150 anos atrás, eu estou falando da época de Kardec. Tá? Em uma casa, tinha um ninho de pintacilgo. Isso está no livro dos médiuns, tá, gente? Eu não estou inventando, está escrito lá. Tinha um ninho de pintacilgo. O vento veio, derrubou esse ninho de pintacilgo no chão, e o gato veio comer os filhotes. Aí a mamãe pintacilgo veio defender os filhotes e o gato comandou. E o Kardec, veja só, na próxima reunião mediúnica ou fenomenal que eles tinham naquela época, ele vai invocar o pintacilgo. Está lá no livro, né? Olha a ideia dele. Ele invocou o pintacilgo. A médium lá, ele chamou o pintacilgo. Pasmem vocês. A mamãe pintacilgo se posta na médium. E aí ele pergunta para o médium, como é que está, o que aconteceu? E ela, meu Deus, eu estou muito abalada, porque eu perdi meus filhotinhos, o gato comeu, e foi uma coisa muito triste, né? Nossa, e fala um monte. Kardec, quietinho, esperou terminar a situação e tal. E depois ele vai perguntar para São Luís, numa outra reunião, na casa dos Baudin, que daí tinham as médiuns com uma condição um pouco melhor. E numa das médiuns, São Luís sempre se apresentava, olha o tamanho do espírito de São Luís. Tá? E elas, São Luís, normalmente conduziam as principais reuniões que Kardec participava. E ele vai perguntar para São Luís, escuta aqui, é uma brincadeira aquilo que aconteceu ontem? E aí São Luís diz assim para ele, evoque as rochas. E elas estão respondendo. Evoque as rochas. E elas vão responder. Você acaba de ter o maior ensinamento do mundo espiritual, sobre conversação com o mundo espiritual. Se aí na Terra existem pessoas maldosas, brincalhonas, cruéis,
aqui no mundo espiritual também tem. Porque depois que eles morrem, eles vêm tudo. Você acaba de ser vítima de uma tremenda brincadeira. Isso quer dizer o quê, gente? O Nilo Peçanha não, como é que era Peçanha? Não me lembro o nome do rapaz lá. Que tipo de médium, que tipo de espírito vem? Será que vem um espírito São Luís? Ou será que vem um espírito que está dando risada, que está conseguindo emagrecer alguém, tirar o câncer de alguém, que as pessoas vão lá e pagam, enchem os potes de dinheiro? Que tipo de espírito chega por aqui? Entendeu? Por isso que Moisés proibiu. Quem é que estava descendo a ajudar o povo hebreu? Estava havendo interesse? Não estava havendo interesse. Então sabe, gente, o que mudou na época dos hebreus para cá, com relação a conversar com os mortos? Esse cara aqui é o Haroldo Dutra, tá? O Haroldo Dutra é um juiz de direito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, é um escritor, é tradutor, traduziu inclusive o Novo Testamento, agora é o mais novo, a nova tradução do Novo Testamento foi ele que fez parte. Professor de hebraico, conferencista espírita brasileiro. Ele diz o seguinte: do livro dos médiuns é um divisor de águas, porque do livro dos médiuns em diante, a mediunidade passa a ser como? Isso que mudou. A moralidade mudou. E é tão forte isso, tão forte, que já estava previsto isso aí, gente. Olha lá em Atos dos Apóstolos, da Bíblia de novo, estou citando a Bíblia, para mostrar para vocês que isso é a realidade. Ó, nos últimos tempos, quando eles querem dizer últimos tempos, é a mudança do nosso planeta agora para uma outra fase, tá? Nos últimos tempos, diz o Senhor, espalharei o meu Espírito por sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e os velhos terão sonho. Espalharei o meu Espírito. Quem são os Espíritos de Deus? Quem são? São os bons Espíritos, os Espíritos puros. Esses é que estão vindo agora. Esses estão vindo sobre quem? Sobre a carne, sobre nós, sobre os médiuns. Estamos passando informações importantes e vocês estão mudando a frequência vibratória de vocês graças a isso. Tá? E vossos filhos e filhas, ou seja, os médiuns, profetizarão. Profetizarão, gente, não é ver o futuro, como alguém aí conhece assim. Profetizar significa falar em nome de Deus. Isso significa profetizar. Tá? Então os médiuns que estão recebendo hoje comunicações, estão escrevendo livros e coisa e tal, são aqueles que estão recebendo os bons espíritos, estão falando em nome de Deus, estão profetizando. Entenderam? Mas para isso não é caso que isso acontece. Tem um livro chamado Os Mensageiros, vocês conhecem? Já ouviram falar? Tá, para quem não conhece, já ouviram falar no livro Nosso Lar? Já assistiram um filme do Nosso Lar, alguma coisa assim? Tá. Os Mensageiros é um livro que vem depois do Nosso Lar, é a sequência dos 13 livros do André Luiz, tá? É a continuação do Nosso Lar. E olha só que coisa fantástica que esse livro mostra para nós. Ele conta como é que as coisas funcionam lá no mundo espiritual em relação a esse intercâmbio aqui. Como é que eles fazem isso? Então o André Luiz, ele, incentivado pela Narcisa lá, ele vai com o Tobias conhecer um lugar chamado Ministério das Comunicações. Ó, aqui é o Nosso Lar, tá vendo? Isso aqui é uma planta do Nosso Lar, né? Da médium lá mineira, né? Da Matogrossense, né? Que faz isso aí. Tá. Cada um desses aqui é um ministério. Cada canto desse aqui é um ministério. Agora ele que é uma estrela de Davi, porque o Nosso Lar é colonizado pelos judeus. Tá? Então veja só, um desses aqui é o Ministério da Comunicação. E lá no Ministério da Comunicação, eles fazem justamente essa questão. Eles trazem mensagens para nós e recebem o que é importante, como é que as coisas estão funcionando lá na Terra. E o André Luiz chega com o Tobias lá na entrada e ele fica espantadíssimo com isso. Ele conta no livro, ele usa a palavra assim. O primeiro edifício que ele vê lá, ele chama de majestoso. Você imagine a palavra majestoso, deve ser uma coisa fantástica. Né? Ele diz que ele nunca viu tamanha construção na Terra. Aquilo lá é uma universidade. É uma universidade que faz o quê?
ensina e prepara médiuns, dirigentes de centros espíritas, palestrantes, né? Todas as pessoas que têm essa relação com o mundo espiritual são preparadas lá. Ficam um tempo estudando e aprendendo lá. E aí o Tobias diz para ele assim, mas você se espantou com isso? Isso aqui é só os prédios da administração central. Você não viu nada ainda. E aí eles vão começar a conhecer o lugar. Vocês imaginem hoje, gente, vamos tirar por base uma USP, que é a Universidade do Estado de São Paulo, né? Tem 120 mil alunos. 120 mil alunos. Eu calculo que deve ser coisa mais ou menos parecida. E o André Luiz fica tão espantado porque ele diz assim, poxa, espera bem, se tem tanta gente se preparando aqui, indo lá para baixo, né, isso em 1930 não é quebrado, então a evolução no mundo lá está aceleradíssima, está todo mundo ficando bem lá, né? Já está todo mundo no caminho certo. E aí o Tobias diz para ele assim, não é bem assim. Não é bem assim. A maioria das pessoas que a gente prepara aqui, falha. Porque precisa de duas coisas, como ele diz. Renúncia e altruísmo. Altruísmo é o inverso do egoísmo. Quem de nós deixa família, diversão, prazeres da carne para vir ajudar no centro espírita? Para vir estudar. Então, e é claro, é natural que isso aconteça. Não é assim, não é todo mundo que é Chico Xavier, não fique pensando. Né? Isso é uma construção. Talvez nessa vida vocês vão falhar. E depois ele conversa com tanta gente, lá, se vocês quiserem ler o livro ali, pessoas decepcionadas porque desceram para cá e falharam. Usaram a mediunidade como o Peçanha usa. E daí volta para lá, e aí, nossa, você imagine, para quem vem para cá, você imagina vocês passarem 5 anos numa universidade e irem trabalhar como médico, por exemplo, e serem um péssimo médico, e só quererem ganhar dinheiro. Tá? É a mesma situação que o cara sente depois que ele desencarna, achando, puxa, o que eu fiz com a medicina? Agora lá, se aqui estuda 5 anos para ser médico, você imagina quanto você tem que estudar para ser médico. 10, 20 anos, sabe lá quanto tempo. Então é um assunto bem sério, gente. Isso não acontece por acaso, tá? E afinal de contas, o que é mediunidade? Mediunidade e médium é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. E eu vou mostrar para vocês, baseado só no livro dos médiuns. Eu tirei isso só no livro dos médiuns, tá? Ó, o que é mediunidade? Diz lá no livro dos médiuns. É a faculdade que algumas pessoas possuem de servir de intermediário entre o mundo espiritual e o mundo físico. Faculdade que algumas pessoas, se algumas pessoas, não são todos. Né? Então, mediunidade não são todos que têm. São só aqueles que conseguem fazer o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico. Isso é mediunidade. Tem uma novela agora, né, que deve estar começando daqui a pouquinho. Né? É o Alto Astral. E esse guri é Kaique. Kaique, né? Picos da audiência. Picos da audiência. Mas por quê? Não é a novela das 7? Todas as novelas ultimamente que eles têm feito das 7 têm caído do cavalo. Essa está dando audiência. Por quê? Porque tem um guri lá que vê espíritos. Que vê espíritos. Claro, ele não sabe exatamente o que está acontecendo, ele tem medo daquilo tudo. Mas agora você vai ver um novo processo da novela, quando ele vai começar, digamos assim, a ter um intercâmbio e vai entender e vai tentar ajudar. É isso aí. Esse cara tem mediunidade. Tá? Esse cara tem mediunidade. Tá. E a mediunidade é um presente? É uma coisa boa, é um dom? Como os nossos irmãos pentecostais falam, né, que é um dom, né? Essa possibilidade de se falar com os espíritos. Ó, vou começar a assustar você de lá. Mas tem um ursinho do lado do TED ali, ó, que protege. E esse aqui, esse aparelho também protege, tá? Não protege, tá? Senão amanhã você não está colocando seu negócio do lado lá. Do lado ainda, nem embaixo. Depende do medo, é necessário às vezes. Assim, às vezes você pode transformar o teu quarto numa suíte, né? Só tem um... Via de regra, gente, a mediunidade não é um problema. Tá? Mas ela só alerta que há um problema na forma como você vê o mundo. Olha só.
E quase sempre indica que você não está sendo o que nasceu para ser. O que eu falei do da luz? É como se você estivesse sempre sendo coçado, alguma coisa está errada, mas eu não estou fazendo o que eu tenho que fazer. E quebra a cara aqui, quebra a cara ali, quebra a cara lá, até que um dia você começa a entender a mediunidade, começa a estudar, e você vai ver que a tua vida vai mudar da água para o vinho. Está compatível com o propósito. Ou do vinho para a água. Está compatível com o propósito. Exatamente. Você entrou em sintonia com aquilo que você pediu. Entendeu? Você está praticando a medicina que você estudou. Essa é a ideia. Enquanto você não fizer isso, infelizmente, você vai ter que continuar vivendo com esse aparelho. Tá? E o que é médium? O que é médium? Lá do livro dos médiuns, médium é aquele que sente em grau qualquer a influência dos espíritos. Sente num grau qualquer. Sentir, vamos voltar lá. Aqui está dizendo, usando o verbo sentir. O que é o verbo sentir? Lá no dicionário diz que sentir é perceber por um dos sentidos. Sentir, então, é perceber fisicamente. Fisicamente. Então, nós temos 5 sentidos. 5 sentidos. Eis a diferença de ter médium e ter mediunidade. Se eu tivesse um aparelhinho para medir mediunidade, agora vocês vão entender a diferença. Eu pegasse medisse a mediunidade dela aqui, ó. 0,02. Ela tem mediunidade? Tem mediunidade. Ela consegue ser intercâmbio entre o mundo espiritual e físico? Não. Então, ela não exerce mediunidade, ela apenas é um médium. Exatamente. Agora eu vou medir a mediunidade dela aqui. 6, grau 6. Ela consegue. Então, ela não é só um médium, ela exerce sim a mediunidade, ela tem mediunidade. Essa é a diferença. Médios, todos nós somos, é o que diz lá, qualquer um, em grau qualquer. Agora, ter mediunidade é diferente. É poder ser um intercâmbio entre nós e o mundo espiritual. Tá? Então, ser médium, eu sou médium. Ser médium é sentir fisicamente os espíritos, tá, gente? Então, ó, eu posso pegar, por exemplo, pegamos algo, sentimos os objetos, sentimos calor ou frio. Quem é que nunca sentiu? Ui, deu aquela frio, agora mesmo me deu. Isso é sinal que tem uma entidade do teu lado. Isso é sinal que tem uma entidade do lado. Sentimos fisicamente, tato, tá? Também, audição, captamos ouvidos e sons. Tem pessoas que passam a vida inteira com os ouvidos. Vai no médico, faz exames e não sei o que, faz cirurgia às vezes e não passa. Você é médico. Você tem mediunidade. Você está escutando. Só que você não percebe. Você não entendeu? Tá? Ó, visão. Vemos pessoas, observamos contornos e formas. Cores. Às vezes a gente nossa, parece que mudou aqui para azul, amarelo. Assim. O irmão me disse uma vez, eu falo porque eu tinha dúvidas sobre isso, eu disse para ele, mas eu não tenho mediunidade nenhuma, porque eu não consigo enxergar. Eu olho e não enxergo o espírito. Ele disse, mas cara, você não vai olhar assim e enxergar o espírito. Como nós vemos espíritos com o terceiro olho, essa é a terceira dimensão, você vai ver vultos. Né? A não ser que você tenha a mediunidade aflorada. Aí sim, você pode bater papo com o espírito. Fora isso, porque a minha mediunidade é baixa, bem baixa, eu vou ver vultos. Mas todos nós vemos, gente. E às vezes parece que eu vi mas você olha lá, não era. Era. Fica tranquilo porque era. Era o cara que estava lá. Outra, olfato. Mas que cheiro ruim que está aí dentro, né? Não estou sentindo nada. Mas um cheiro de podre, uma coisa assim. Você está sentindo o cheiro. É uma entidade que está ali sofrendo com você do teu lado. Com certeza, às vezes, já com o corpo completamente degradado, você está sentindo o cheiro. Assim como pode sentir também perfume. Olha, as pessoas que tinham contato com o Chico Xavier diziam que aonde ele passava, exalava um perfume fantástico. Diz que o homem era... Né? Só que quem percebia isso é porque tinha um pouquinho de mediunidade avançada. Captava.
Tem pessoas que sentiam lá dele, não sentiam nada. Entendeu? Mas grande parte a gente sente esses cheiros, né? Paladar, gosto ruim na boca, um gosto bom, coisa parecida, é sentir sinal que a gente tem condição de perceber menos também. Em via de regra, 3 espécies de espíritos se aproximam de nós, como somos médios, tá? Eles se aproximam pelo amor, eles se aproximam pela dor e se aproximam pela revolta, são nossos inimigos. Os que se aproximam pelo amor são os nossos familiares. E quando eu falo familiares, gente, eu não estou falando da nossa família aqui, que acabou desencarnando. Pai, avô, tio, irmão, não. Nós já vivemos muitas vidas e fizemos muitos amores. Imaginem vocês, pensem na pessoa que vocês mais gostam aqui na Terra hoje. Pensem. Tá? Imagine que existem pessoas que gostam de vocês. Que você fez essa afetividade nos tempos que você passou em muitas vidas. E essas pessoas se preocupam com você. E quando elas têm permissão, elas vêm te ajudar. Só que, infelizmente, nós estamos mais aptos a receber esses dois aqui. Porque a gente está vivendo essa vida tão movimentada durante o dia nosso, que nós damos muito mais valores para coisas, né, do movimento, daquela coisa caótica, que nós não sentamos e não tentamos vibrar um pouquinho, calma, lugar tranquilo, para receber a influência desses nossos amigos. As vidas e regras, eles estão esperando para que a gente faça isso. E é por isso que o Evangelho no lar é tão importante. Tá? Sofredores. Quando a gente está em baixa estima, quando você está reclamando que tudo não dá certo, ou quando você resolve achar que você está doente, ou em depressão, ou em estresse, você está sofrendo. E tem gente que sofre igual. Está sofrendo igual. Imagine só. Vamos dizer que ela acabou de desencarnar. E ela tinha um apartamento na praia, tinha um barco. O que mais? Pode ser. Pode, vamos entrar. Um avião. Tá? Tinha uma vida super confortável, shopping, festas. Você acha que ela vai querer largar isso? Vocês acham? Era só lazer. Vocês acham que ela vai querer largar isso? Não. Então quando ela morrer, o que ela vai fazer? Ela vai voltar para esses lugares. Tá? E se você continua sintonizando com essa vontade, ela vai se aproximar de quem tem essa vontade também. Então se você fica a vida, passando a vida pensando em ganhar na loteria, arrumar um emprego, ganhar dinheiro, gastar, só ver novelas, vendo futilidades e tal, ela vai se aproximar de você. Mas ela está sofrendo porque ela não tem aquilo mais. Então ela pede para você ajudar ela. Me ajude. E aí ela se aproxima de você e você sente frio, você sente passagem de ar, você sente. Ela está se aproximando de você. São os espíritos sofredores e aqueles que estão desapercebidos. Eles vêm perto de nós. Por quê, gente? Assim, quando alguém desencarna, de acordo com o nível vibratório que ela está, ela vai para um lugar. Só que como ela tem uma vibração muito densa, muito pesada aqui, ela não consegue enxergar os socorristas, as equipes de socorro, para ajudar ela. Mas ela enxerga, porque nós estamos vibrando nessa mesma onda, entendeu? Então ela chega perto de nós. E a gente tem a oportunidade de ajudar eles. E também tem os espíritos revoltados. Como nós fizemos amores, e normalmente nós não sempre fomos boa gente, né? Nós também fizemos alguns inimigos. A gente também atrai os nossos inimigos. E esse pessoal é barra pesada. Esse pessoal é barra pesada. Então, às vezes as pessoas... Eu conto uma história do Chico Xavier, que às vezes as pessoas reclamam da vida. O Chico, lá nos idos de 1930, quando ele ainda era um jovem, ele não tinha nem ideia de que ele ia começar a se tornar o tamanho do médico. Ele visitava um homem, um rapaz, que se chamava Emmanuel, por coincidência, não tem nada a ver com isso, tá? Que tinha paralisia. Tinha paralisia, não tinha as mãos, as pernas, ele era praticamente só mexia o rosto. Tá? E era uma família super humilde, super pobre. A mãe vivia doente, e o Chico ia lá ajudar. Dava banho, alimentava, trazia roupa,
Ajudava na forma que ele podia. Uma vez por semana, pelo menos, ele ia na casa assim. E um dia ele sempre levava um amigo junto. E aí um dia os amigos se juntaram e perguntaram para Chico, como é que pode? A gente vai lá, a gente não... É como se levasse um soco na cara. Aquele rapaz, às vezes sorrindo, feliz ali, daquela maneira, como é que Deus permite isso? E aí o Chico dá uma lição mais fantástica. Espíritos vingadores. Ele diz assim, sabe quem é esse rapaz aí? Chama-se Maximilien Robespierre. Vocês já ouviram falar do Maximilien Robespierre? Não. Robespierre foi o artífice da Revolução Francesa. Foi ele que colocou na guilhotina o Luís XVI e a Maria Antonieta. Foi ele que fez a revolta da Bastilha. Foi ele que mudou completamente a França, trouxe Napoleão para o poder. Ele era radical, cruel, sanguinário. Será que ele arrumou inimigo? Poucos. Quando ele desencarnou, você acha que os inimigos dele que estavam desencarnados iam deixar ele sozinho? Paulo. Foi a única forma que a espiritualidade achou de esconder ele. Botaram ele no corpo daquele rapaz, daquele menino, na década de 30. Por quê? Primeiro porque era difícil para os inimigos dele acharem ele no corpo físico. E quando eles achavam, eles se comoviam com a situação e com a dificuldade e com o sofrimento dele. E deixavam ele em paz. Quantidade de resgate que esse rapaz, ou esse rapaz, esse espírito, teve na condição daquele paraplégico. Então, quando a gente às vezes tem pena de uma pessoa dessa, pense assim. Você já imaginou que talvez seja a grande redenção desse espírito estar naquele corpo? Você já imaginou isso? Isso são espíritos vingadores. E eles nos procuram. E a livre-arbítrio nosso, continuar fazendo inimigos aqui. Se você quer continuar fazendo inimigo, fique à vontade. Não se esqueça que você vai ter que, infelizmente, na próxima encarnação, receber eles de novo. Tá, em qualquer lugar que estejamos, podemos sentir a presença dos Espíritos. Seja em casa, no trabalho, na rua, no carro, no ônibus, em qualquer lugar. Tá? Não podemos perder, e aí que tem caridade na história, a oportunidade de ajudar os Espíritos que se aproximam de nós. É rápido, rapidíssimo. Ó, quando os ajudamos, melhora o estado vibratório e eles então conseguem ver os espíritos que iriam ajudá-los e aí eles acompanham, as equipes de socorro. Tá? Não gastamos nem 5 minutos para acabar com o sofrimento que muitas vezes perdemos dezenas ou até centenas de anos. O que a gente faz na casa espírita é fazer em casa. É só você perceber, não sentir esse frio, não sentir esse mal-estar, de baixar a frequência, de mas eu estava tão bem até agora, de repente estou assim para baixo. Senta, faz uma oração. Pede perdão, porque normalmente é o espírito vingativo que está do teu lado. Diz para ele, olha, eu estou passando por um sofrimento aqui na Terra. E estou tentando melhorar. Dá um tempo, não posso te ajudar agora. Mas peço para a espiritualidade, faz uma oração para ele. Encaminhe. Você ajuda. De alguma forma você ajuda. Tá? Lá no Livro dos Espíritos, capítulo 9, tem um capítulo inteiro falando sobre essa interação entre os espíritos e o mundo corpóreo. Eu trouxe algumas perguntas só para nós entender isso aí. 457. Os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? O que vocês acham? Conhecem muitas vezes aquilo que desejares ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Você até pode querer esconder que você é invejoso. O que a gente faz muito bem. Para eles não. Eles vão explorar a tua inveja. Eles vão arrumar alguma situação em que você inveja alguém. E aí você baixa e eles aproveitam. Eles sabem exatamente o que nós pensamos. Porque não esqueçam que, por mais que nós estamos hoje na Terra, nós continuamos sendo espíritos e pensamos. E emanamos ondas que eles captam. Tá? Os maus espíritos percebem as chagas da alma como as moscas farejam as chagas do nosso corpo. Todas as imperfeições morais são portas abertas aos espíritos maus. 459. Essa é a pergunta mais conhecida no Livro dos Espíritos. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? O que vocês acham?
Será que os espíritos conseguem influenciar? E a palavra influenciar, gente, não é uma palavrinha normal. Se você for ir na raiz da palavra, significa mudar a direção. Tá? Isso é influir. Fluir, mesma direção. Você modifica, né? Prefixo in. Modifica a direção do teu pensamento. Eles podem fazer isso. Nesse sentido, a sua influência é muito maior do que supõe. Porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Muito frequentemente. Quanto é? Quantos por cento é? Se fosse só frequentemente, já seria mais de 50%, não é verdade? 35%. Mas tem um muito na frente. Gente, sabe lá, 90%. Tem aquele termo que eles diziam até um tempo, né? A gente vive sobre a influência, positivo ou negativo? Exatamente. Positivo ou negativo. E aí que nós vamos conversar agora exatamente sobre isso. Tem aquele termo que a gente sempre coloca, né? Orai e vigiar. Isso. Não, mas agora a gente tem que vigiar e orar. Sabe por que Jesus fez isso? Porque ele sabia que nós não conseguimos vigiar. Eu já vou falar sobre isso. Então Jesus dizia assim, vigiai, mas como nós não conseguimos, então orai. Já que você não vai conseguir vigiar, então ore. Porque você muda teu pensamento, muda tua frequência vibratória. E você começa a vibrar numa outra dimensão. E aí você recebe quem? Os Espíritos de Deus, os bons Espíritos, tá, gente? Então, e por que a providência divina permite esse contato para os dois, por dois bons motivos? Primeiro, para que possamos praticar a virtude do amor. Claro. Se a gente soubesse exatamente que nós estamos sendo influenciados por um espírito ruim, e a única forma de você conseguir isso é vibrar amor para ele, é o que eu acabei de falar, ore, peça perdão, seja humilde, porque não é todo mundo que tem essa capacidade de fazer isso, né? Mas para que eu vou ficar pedindo perdão porque eu não conheço. Isso aí é intolerância. Então se exercita humildade, você exercita amor, e aos poucos a gente vai aprendendo. Porque sabe, eu acabei de dizer, está na Bíblia. O dia que nós perdemos esse corpo, nós não temos mais como esconder nossas vergonhas. Nossas vergonhas vão estar assim, abertas. Nós precisamos exercitar a não mostrar vergonha, ou seja, pelo menos melhorar as vergonhas. E a segunda coisa, para que aprendamos a viver cuidando dos nossos pensamentos e sentimentos. Nós temos que aprender a cuidar do nosso pensamento, vibrar bem, essa é a ideia, né? Mais uma pergunta. Os médiuns que empregam mal as suas faculdades, que não as utilizam para o bem, ou que não as aproveitam para a sua própria instrução, sofrerão consequência disso? Vocês acham que o Peçanha vai sofrer consequência disso? Com toda certeza. Se as usarem mal, serão duplamente punidos. Se tiveram a oportunidade de estudar a mediunidade, vir aqui para baixo e não usarem, tudo bem. Mas se você usar para o mal ainda, você ser, vamos dizer assim, concorrente da espiritualidade, você já imaginaram? Aquele que vê claramente, tropeça, é mais censurável que o cego, que cai na valeta. Claro, não é verdade? Então, por isso é importante que você estude. Se não estudar a mediunidade, nem desenvolvê-la, por meio de um sistema, e esse sistema pode ser a doutrina espírita, não é questão que seja, mas pode ser, provavelmente você sofre com o lado negativo da mediunidade. Contudo, o foco da sua ação nunca deve ser o desenvolvimento da sua mediunidade, mas o desenvolvimento das suas condutas morais. Do aprimoramento emocional, do desenvolvimento do amor, do perdão, das ações condizentes para melhorar a sua vida. Vocês já ouviram falar do Peixotinho? Não, claro. Então hoje eu estou contando pessoas novas para vocês. Peixotinho é o maior médium, era o maior médium de materialização brasileiro, que se tem notícia pelo menos. Esse homem nasceu mais ou menos pela época do Chico Xavier, e aos 16 anos, para vocês terem uma ideia do tamanho da mediunidade que esse homem tinha, que é que nós falamos de mediunidade. Ele sofreu uma obsessão tão pesada que ele entrou em estado cataléptico. Ficou 20 horas como se tivesse morto. Os caras estavam enterrando ele.
E aí ele melhorou, claro, a espiritualidade dá um tempo, né? Saiu daquilo, ele cai de cama paralítico, fica 6 meses de cama. Tamanho terrível que era a obsessão que esse cara sofria. E ele tinha um canal aberto, você imagina. E aí um amigo conhecia a doutrina espírita, chamou um cara lá na casa dele e começaram a tratar ele com passes e água fluidificada. E ele começou a melhorar. Melhorou. Foi na casa espírita, começou a estudar, perceber o que ele tinha, porque é aí que a gente fala, a mediunidade nada mais é do que um aviso, né? E às vezes o cara tem que sofrer bastante para perceber o que está acontecendo com ele. E aí ele começou a estudar, começou a melhorar, começou a trabalhar na doutrina espírita e acabou indo para os militares. E cada lugar que ele passou no Brasil, ele acabou fundando o centro espírita. E escreve um livro, eu não li o livro todo, eu apenas li mais ou menos. Ela conta como é que era a vida deles em casa. Imaginem vocês, gente, 9 filhos, 9, todos com mediunidade. Todos viam espíritos, conversavam com espíritos, blá 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 blá. E ele dentro da casa, jogando ectoplasma, materializando o espírito. Imagine a bagunça que era essa casa. Né? Vejam só, ela conta que às vezes eles estão fazendo uma comida lá, tinha um espírito dando o palpite, materializado, eles pegavam na mão aqui, ó, garfo na mão, tudo, materializado. Quando eles tinham às vezes uma doença, alguma coisa pequena na casa, o espírito Sheila, que também falou, até inclusive por Chico Xavier, dava receitinha de ervas, fazia um chazinho, pegava um chá, o canecão, fazia um chá para eles. Espírito. E ela conta exatamente o que acontecia na casa. Imaginem vocês. E a gente fica pensando assim, nossa, mas que mediunidade, que coisa fantástica. Sabe o que ela diz? Ela diz o seguinte, não é mediunidade. Meu pai era um homem extremamente evangelizado. Sintonia com Jesus. Mediunidade com Jesus. A conduta dele, a forma como ele agia com as pessoas, irrepreensível. Se precisasse dar a cama dele, ele dava. Tamanho era o senso de caminhada que ele tinha. Ela conta que evangelho no lar, eles não faziam uma vez por semana, 4 ou 5 por dia. Então você tem uma ideia, quem é que participava da casa? Será que eram os espíritos do sangue? Entendem por que a moralidade é importante para nós? Porque é importantíssimo para o médium. O médium que exercita a moralidade, a conduta dele, vai receber quem? Bons espíritos. Aquele que usa a sua mediunidade, que vocês vão ter a felicidade que vocês esperam, o que vocês quiserem. Eu levo a frequência vibratória de vocês lá em cima. Vocês saem daqui sintonizado o dial assim, não na FM, frequência iluminada, na FAA, frequência alta, 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 alta. Saindo daqui escutando só música clássica. Saindo voando. Felizes. Primeira fechada que vocês levam na cidade, aí, cara, já o dial volta, né, lá para baixo. Já volta a escutar funk. Mas um funk, mas, entenderam? Então não adianta vocês arrumarem muletas para a felicidade de vocês. Isso é um exercício de vocês. Tá? É assim, gente. Porque nós somos antenas. A nossa antena está aberta. Tá? E nós emitimos ondas boas e ruins. Que tipo de ondas a gente está emitindo, será? Pensem vocês. Quantas vezes por dia vocês passam pensando bem das pessoas? Quantos minutos por dia vocês passam pensando bem das pessoas? E quantas horas vocês passam pensando mal das pessoas? São ondas que nós estamos emitindo. Às vezes por uma briguinha de nada, uma picuinha, você desarmonizou. Já começa a pensar, e essas ondas seguem. São ondas desequilibradas. Exatamente. Nós precisamos mudar isso. E assim como você emite, você recebe ondas também. Porque, gente, nós estamos abertos a isso. Tá? E isso é natural.
Veja bem, assim, mas você percebe, não percebe? Você não percebe quando você está, vem aquela ira, aquela vontade de quebrar tudo, não vem? Você percebe antes. Para, muda o pensamento. Vigiar e orar. Você não percebe quando vem aquela inveja? Se você olha para fazer o que eu não quero. Muda o pensamento. Muda. Tem que mudar. É a forma. Porque nós estamos, infelizmente, gente, mergulhados num mar de ondas. Ondas boas e ruins. Tá? E enquanto, gente, uma criatura aqui na Terra, se ainda esteja fazendo mal, essas ondas desequilibradas vão para toda a comunidade planetária, todas as pessoas que vivem. Então, uma pessoa se suicidando, né? Você está sintonizando. Uma pessoa se suicidando. Você já imagina o mal que essa pessoa está emitindo? A dor, o sofrimento, né? A depressão, processos depressivos mais frequentes. Vocês já pensaram nisso? Quanta dor pessoal, a pessoa não está julgando isso. Nossa, aqui está consumindo. Dorme, não quer acordar. Quem que acendeu esse sol? Apague logo isso. É assim. E nós fazemos isso. Então não adianta, enquanto nós não construir isso dentro de nós, eu posso ficar falando para vocês um monte aqui. Vocês participando de palestra, vocês não vão conseguir mudar a situação. Exercício, disciplina e disciplina. Você pode ler 10 mil livros sobre a paz, mas se você não construiu a paz dentro de você, infelizmente, não adiantou nada. E eu vou contar uma historinha bem rapidinho para terminar a história sobre a paz, já que eu falei sobre a paz. Uma vez o Grande estava passando, você conhece o Grande, eu vou falar dele, né? Ele estava passando por uma calçada, em frente a um edifício, esses edifícios da administração inglesa. Na época, 1945, 6, coisa parecida, a Índia era administrada pela Inglaterra. E não podia nenhum hindu andar na calçada de frente a um prédio público inglês. E o Gandhi desapercebidamente entrou na calçada. Quando ele entra na calçada, um guarda que estava fazendo a segurança daquele edifício vem até ele com o tamanho de um cacetete assim e nem perguntou. Bateu, bateu. Um candidato pequenininho, imagina. Ele caiu na calçada, todo machucado. Se esforçou, levantou. Sem demonstrar nenhuma atitude de liderança. Olhando compreensivamente para aquele guarda, mostrando que ele estava entendendo a situação e respeitando aquilo que ele fez. E o guarda, percebendo que talvez aquilo foi pouco, né? Não tinha sofrido ainda, não tinha ficado bravo, né? Bateu dessa vez bem mais forte. Quando ele bate a segunda vez, chega a cair, o Grande chega a sangrar na calçada. O que o Grande faz? Porque ele já tinha construído a paz. Ele levanta novamente, sem expressar nenhuma situação de violência. E aí fica complicado. Porque a gente percebe que aquele policial ele percebeu na hora que ele estava sendo também covarde batendo naquele ser. Que não estava mesmo. Mas como nós somos ainda egoístas e bastante orgulhosos, a gente não admite isso. E aquela situação do Gandhi, toda vez que o Gandhi reagia com a paz, era como se fosse um espelho. Né? A pessoa se via também a tamanha covardia que ele estava fazendo. E quando nós, que somos orgulhosos, percebemos que nós estamos errados, a gente quer projetar para o outro. Né? Não é isso que a gente faz? Eu não fui, foi ele, eu acabei de ver, mas eu não fui. É assim que a gente faz. O Gandhi fez, o cara fez isso. Ele disse para o Gandhi assim: levanta e reage. Quem que te ensinou a ser tão covarde assim? Quem foi que te ensinou a ser tão covarde? Reaja, homem. Você não é homem? E aí o Gandhi, olhando no peito dele, né, disse assim: foi esse homem. Ele trazia um crucifixo no peito. Foi esse homem. Ele ensinou a ser covarde. E ensinou a outra face. O Gandhi nem era cristão. Mas ele construiu a paz dentro dele. Isso é sintonia com Jesus.
E essa paz eu espero que vocês levem hoje. Embora eu já passei do meu tempo, já me um pouco.